A música do mundo. Em minha infância, eu tinha certas preferências, certos gostos que, diga-se de passagem, permaneceram até hoje, cuja significação desvelei há pouco tempo. Sempre fui um apaixonado pela música, devido até mesmo à presença cotidiana de pais artistas em casa. Mas não era qualquer música que me despertava empatia. As que me sensibilizavam tinham de ser complexas em sua estrutura, entretecidas em suas diversas vozes, ricas em sua diversidade rítmica, de timbres, de nuances e, evidentemente, bem interpretadas. Ao menos sem desafinações, gritantes ou gargarejos de trompas, minhas velhas adversárias auditivas neste aspecto. Também sempre fui um leitor ansioso, que procurava ler romances, novelas, contos e poesias, quase que como uma unção mística. Tentava ver no texto o que ele dizia e o que eu pensava que ele queria dizer, e ainda o que eu imaginava que ele estaria escondendo. Sentia uma diferença fundamental entre o texto musical e o da linguagem escrita. A minha possibilidade de perceber vozes diferentes, concomitantes e autônomas na música, e a minha incapacidade de percebê-las com a mesma rapidez nos textos apresentados linha a linha. Era-me difícil fazer uma comparação entre a polifonia de Bach com um enredo ainda que complexo, como a Comédia Humana de Balzac. Havia uma linearidade maior no texto narrativo, até mesmo comandada pelo movimento dos olhos a acompanhar as linhas. Minha imaginação ficava entretecendo enredos em inúmeros textos paralelos, mas ainda sem alcançar a velocidade de sentimentos e percepções que a música me causava. Quando comecei a ler poesias, adentrei numa linguagem que me deixava mais solto para criar, recriar, rever, repensar e observar o texto poético de várias maneiras. A poesia, para mim, não tinha a finalidade de contar nada, nem mesmo a de passar sentimentos. A poesia, para mim, era um enigma a ser decifrado, para cuja solução era necessário criar novos enigmas. Ela era som, palavras e apresentação gráfica. Eu gostava de vê-la como mancha no papel, às vezes até mesmo como cheiro. Eu gostava de sentir aquele aroma de papel dos livros. Havia épocas em que eu preferia o odor dos livros da Brasiliense, noutras, o dos livros da Aguilar. A poesia aguçava meus sentidos e sempre deixava uma sensação de não resolvido que me era estimulante. A música trazia-me sensações diferentes. A linguagem sonora, por não pretender dizer alguma coisa em particular, abria a possibilidade de dizer tudo. Era um campo imponderável onde tudo era possível, onde todas as sensações poderiam se dar e onde eu podia perceber várias camadas de dados, concomitantemente. A minha formação musical foi o inverso da de outras pessoas. Eu vivia a música em casa. Era a música erudita. Praticamente ignorava a criação popular, que só passei a conhecer um pouco, muito mais tarde. Essa música que eu conhecia proporcionava várias atitudes. Ora eu tentava ouvir a massa de sons, como se olhasse a trama geral de um tapete, para perceber seus desenhos, sua textura, seu tamanho, seus efeitos no ambiente. Ora eu tomava um só naipe de instrumentos e ouvia um movimento ou peça inteiros, só a desvendar a trajetória desses instrumentos. Ora eu tomava as melodias em seu entretecer ou as melodias isoladamente. Isso era agradabilíssimo em Bach. Ora eu ouvia apenas para sentir o crescer e diminuir da massa de sons. Ora eu me dedicava aos timbres, da acidez dos trombones ao lamento dos oboés. Ora eu me dedicava a desvendar as interpretações que, para mim, sempre eram quase outra obra, tal a diversidade que apresentavam. Ora eu me deixava embalar, sem maiores atenções, enquanto aquele fluxo complexo de sons ensejava evocações, quadros, situações e desejos. O que desde criança dei como certo é que a linguagem musical continha mensagens que poderiam ser traduzidas de várias maneiras e que despertavam pensamentos e emoções, sem que se soubesse o porquê disso. Havia um andante de um quinteto de Schumann que sempre me fazia chorar. Não sei se pelo timbre do violoncelo que dominava, não sei se pela singeleza da melodia ou pela combinação de timbres daquele quarteto acrescido de piano. De alguma forma, aquela construção supostamente matemática e abstrata suscitava em mim forte emoção. Mais tarde, sofistiquei a audição musical, pois passei a ouvir música com partitura nas mãos. Aí, novas leituras passaram a ser feitas. Não somente eu ouvia das maneiras já descritas, como também eu lia as partituras e os desenhos que as melodias faziam nos pentagramas. A música sinfônica, principalmente Beethoven, guardava para mim a contribuição polifônica do barroco, com o acréscimo de uma orquestra mais densa, com um tratamento onde havia mais inesperados, já que os ouvidos,
acostumados ao barroco, previam as construções de soluções sonoras em muitas ocasiões. A partir de um certo aprofundamento no estudo de Beethoven, compreendi que as sinfonias, por sua riqueza, complexidade, possibilidades interpretativas e abertura para audições novas, eram sempre obras abertas, estabeleciam parâmetros melódicos e indicações interpretativas. O jogo de probabilidades era grande, uma vez que sua execução envolvia tantas pessoas, como os instrumentos das orquestras, o maestro, os ouvintes, os momentos em que a apresentação se dava, os estados de espírito dos executores e a dos destinatários, a umidade repentina que poderia desafinar o piano, a falha técnica na construção da palheta de um oboé, os lábios flácidos de um trompista, a conjuntura histórica, as tensões sociais do momento, as relações interpessoais entre os músicos e as destes com o maestro, a imagem da orquestra e o tão decantado gosto dos ouvintes em relação ao compositor da partitura executada. Uma sinfonia é um mundo de variáveis, de contradições, de indizíveis, de inesperados, de efeitos previsíveis pela teoria da informação e por consequências que não podem ser controladas, até mesmo por sua singularidade. Os barrocos e os românticos povoaram minhas experiências musicais até os 13 anos, quando comecei a me interessar pelo estranhamento da construção musical de Debussy, pela força contida e domada da obra de Ravel e pelo impacto emocional que me causava Wagner. No meu entender, o ápice da construção tonal, tanto na inovação harmônica quanto na montagem ampliada da orquestra romântica. Foi Mahler que me mostrou, junto com Schoenberg, da primeira fase, o prenúncio do fim do tonalismo, justamente quando ruíam as últimas luzes do século XIX europeu. As sinfonias de Mahler e peças como Noite Transfigurada, de Schoenberg, indicavam para mim que era possível fazer música fora dos cânones absolutos, para além do manual de Rimsky-Korsakov. O dodecafonismo, a música serial, a música aleatória, as experiências do silêncio como música, como no caso de Cage, deram a mim um panorama da riqueza e complexidade da criação musical. Há sempre um norte do compositor, há sempre indicações, muitas vezes estritas e rigorosas, mas a cada execução há uma recriação, uma deformação, uma releitura que mantém a unidade da obra, mesmo quando falamos das composições aleatórias que, em princípio, têm a orientação no sentido do tratamento musical lúdico. A música me mostrou que o mundo observável, apesar da pretensão de harmonia que tentamos a ele atribuir, é sempre movimento, contradição, probabilidade, acontecimentos, relações, imprevisões e caos, e apresenta uma dimensão criativa que permite a ele se autoconstituir, subdividir-se em cenários não concebidos. Mas apesar de todas essas características, existe uma certa direção de fundo, uma intenção que sempre está presente, mesmo na hipótese de maior desvio. Essa intenção é tão distante, tecida com outras tantas manifestações, que é difícil perceber sua natureza e seu processo. Basta lembrar a colisão de entendimentos entre os intérpretes que pretendem recriar a música em função de sua subjetividade, de seu sentimento e análise da obra, como no caso de Pogorelich ou Glenn Gould, e os que desejam interpretar o que o autor determinou como tal, não dando espaço para a subjetividade reinterpretar. No fundo, tanto uns quanto outros estão dialogando com a intenção citada, afirmando-a ou negando-a, sem saber bem que intenção é essa, já que o autor não consegue passar para os pentagramas suas íntimas prospecções e os desejos emergentes do seu ato de criar. O próprio autor, muitas vezes, não sabe a dimensão do que pretende, ou mesmo se pretende alguma coisa, além da expressão da linguagem sonora sem intenções outras que é de apresentar significantes para suscitar significados, de ampliar o vocabulário sonoro para desvelar dimensões apenas intuídas, não refletidas ou objetivamente desejadas por ele. A condição humana tem muito dessas características levantadas em relação à música. O fato de o ser humano nascer datado e situado possibilita a apropriação dos saberes, valores e práticas anteriores, mas também constitui limitação temporal, que lhe dá a oportunidade de participação em curto prazo. Ele passa pela Terra com grande velocidade, desenvolvendo uma trajetória curta. Essas datações e situações circunscrevem-no, se encarado individualmente. Se olharmos de modo mais cuidadoso, veremos que ele faz parte de uma espécie que transmite as experiências para gerações vindouras muito mais pela cultura do que pelos instintos. Os elos que atam os seres humanos coletivamente transcendem o tempo e o espaço. Há uma acumulação contraditória e tensa de experiências no decorrer das várias manifestações históricas. As gerações e as culturas, como se fossem naipes dessa orquestra universal, dialogam todo o tempo, senão por via dos sujeitos vivos, pelo menos por intermédio das criações,
das experiências, das vivências, dos modelos de organização social que são entretecidos sincrônica e diacronicamente. As culturas, os grupos sociais, as relações entre os homens, o mundo da produção e as questões econômicas não transitam em um campo de seres iguais. Os seres humanos são diferentes, o que não significa dizer que tenham direitos diferentes, o que abre a oportunidade de incontáveis formas de produção de relações sociais, políticas, econômicas e culturais, apesar de podermos categorizá-las dentro de certas delimitações. O pessoal, a alienação de cada um e a sensibilidade também entram no processo de produção da própria humanidade. A história de um povo não se esgota em sua trajetória coletiva. A ela se somam os caminhos do entretecimentos individuais, que estão referenciados ao todo, que guardam especificidades e que também ocasionam mudanças, dramas e avanços. As relações entre os violoncelos e as violas na orquestra podem não determinar o desenho da peça executada, porém sem elas o desenho não existirá. Assim também são a dimensão pessoal, a qualidade pessoal, a ética pessoal, a trajetória pessoal, dimensões esquecidas pelos pensamentos da coletividade, que diluem o ser humano dentro de grupos, retirando qualquer possibilidade de autenticidade, diferença e contribuição individual. Todos os pensamentos generosos têm como finalidade dar prerrogativas iguais aos seres humanos, a fim de que eles possam exercer suas diferenças, aptidões e criatividade. A igualdade não é uma questão geométrica, e sim uma busca de reconhecimento entre os seres humanos. Pensar a humanidade com as contribuições que a ciência e o conhecimento atuais proporcionam implica abandonar qualquer pretensão geometrizadora do mundo, concepções de harmonias pré-estabelecidas, imaginários que dê a precedência da ideia sobre a matéria ou desta sobre a primeira. Em uma gênese universal, da qual o homem participa, suas condutas, práticas e relações são influenciadas pela externalidade. A própria externalidade sofre interferência humana e participa dessa relação. A totalidade cósmica também caminha porque o ser humano é habitante e parte deste universo. Voltando à música, observamos que o compositor cria mais infinitas recriações são perpetradas tantas vezes quanto a sua peça foi executada, ouvida ou simplesmente rememorada. Várias ordens se entrecruzam, a das partituras, a dos movimentos, a da execução dos diversos instrumentos, a dos condutores das orquestras, a das cabeças dos músicos, a das competências técnicas dos executantes e a da percepção dos ouvintes. As conjunturas dentro das quais essas ordens se dão, que delineiam limites e aberturas para a leitura e a interpretação da obra, e os meios pelos quais a execução é reproduzida, fecham um conjunto de condições de expressão musical. Ora, se uma sinfonia pode ser vista sob esse enfoque, o que dizer das relações entre os seres humanos e as destes com a natureza? Não há possibilidade de nos fecharmos em esquemas definitivos, pois não somente a humanidade cria o seu pensamento e sentimento, como também o universo está se autogestando com a participação humana. Tantos são os caminhos e lados desse movimento que não há possibilidade de reduzir a questão a uma lógica binária, a uma ética binária, a uma política binária ou uma física binária. A semelhança e a identidade caminham de mãos dadas com a contradição e a diferença. A regularidade se transmuda fractalmente em caos para se reconstruir mais adiante. O sublime de um tempo ou lugar será o hediondo de outro. Por outro lado, há certas criações, conquistas ou atos históricos que transcendem seu tempo e lugar e vão se somar ao acervo da própria condição humana. Não são meras manifestações culturais, eles têm um eixo ou eidos que os empurra para as gerações vindouras, para as culturas do futuro. De alguma forma, eles dizem de algo que tece a humanidade, ou de marcas do próprio ser dos homens. Nesse caos aparente, que indica fragmentação, irracionalismo, consumismo e alienação, um fílum pouco reconhecível ata os seres humanos. Esses mesmos seres que se destroem e se dilaceram em disputas estéreis em torno de ortodoxias primárias, também tecem uma trama a contrapelo dessa entropia. Não é um movimento linear, nem mesmo parece ser uma espiral ascendente. Talvez seja multilinear, com linhas não percebidas ainda, com faixas de onda ainda não escutadas. É nessa complexa música do universo que o ser humano está, não como contemplador, mas como co-participante da abertura ou da entropia, ou ainda das duas ações ao mesmo tempo. O entendimento literal da afirmação filosófica de que nada está no intelecto que não tenha passado pelos sentidos levou a um paradoxo representado pela alta abstração lógico-matemática de um lado e pelo realismo materialismo empírico de outro. As ciências, a partir do século XIX, apenas trabalhavam com o observável, com o positivado,
com aquilo que poderia ser observado e experimentado por nossos sentidos e por nossas técnicas disponíveis. A partir da mudança dos modelos da física, da astronomia, do desvelamento dos aspectos micro e macro do mundo do dado, as ciências construíram enfoques que se distanciaram dos saberes do século passado. As questões sobre o humano, que por algum tempo suscitaram avanços em relação ao modelo naturalista então vigente, progressivamente transitaram para limites aquém das atuais perguntas e respostas do conhecimento contemporâneo. A ética, a política, as relações sociais, a história e a produção, que haviam se libertado do mundo ptolomaico, não conseguiram se desvencilhar do positivismo e de uma ingenuidade epistêmica que marcaram o acontecimento científico do século XIX. A vantagem da música é trabalhar no universo do perifericamente indizível. Suas significações têm de ser procuradas em estratos mais profundos, em abstrações, percepções e sentimentos que não pertencem às evidências empíricas, ao estritamente observável. O homem e seu mundo também têm como substrato relações e significações que devem ser arduamente construídos por um ser efêmero no interior de um contexto de idade astronômica. Os experimentos, que eram prova prévia de um conceito posterior, tornam-se comprovadores de construções abstratas que vieram à luz antes de qualquer experimento e para além dos limites imediatos das sensações e percepções. Para tanto, basta lembrar a fundamental questão da temporalidade no cosmos. Toda a física clássica está baseada na sincronicidade temporal dos fenômenos, isto é, na reversibilidade do tempo. As teorias atuais da física do não equilíbrio já aceitam a assincronia temporal, a irreversibilidade do tempo cósmico, a flecha do tempo, o que significa dizer a historicidade do universo, que sai da categoria de ordem a ser contemplada, de harmonia a ser desvendada para adentrar na dimensão do processo complexo em construção, da qual o homem participa como parte integrante e não mais como contemplador. O ser humano é parte e fruto de um processo infinitamente mais amplo, participa de uma totalidade muito mais abrangente e diz respeito a dimensões que transcendem o meramente observável, os limites das tecnologias disponíveis. O universo também se constrói pelas elaborações humanas a seu respeito. As construções conceituais sobre o cosmos são também a imagem que o homem faz de si mesmo, pelo fato de que o ser humano é parte dele, uma parte que produz conhecimentos e saberes, em suma, uma parte consciente. Isso não significa aderir a um panteísmo simplista. Os panteísmos estão ligados à visão de um universo pré-determinado, com leis fixas, representando a submissão a seus comandos. A questão aqui levantada diz respeito ao universo infiere, do qual o homem participa em sua caminhada, como seu elemento constitutivo e como manifestação de consciência de si. O turbilhonante universo também se pensa e se cria pelo pensamento e criação humanos. Deixa eu virar a câmera aqui pra mim. Gente, esse aí foi o capítulo 1, né, dos Filhos da Flecha do Tempo, mais um vídeo de leitura. Se vocês gostam desse tipo de formato aí, maratone a playlist. Esse aí já deve ser o 6º episódio, não lembro. Não esqueça de deixar o like, que ajuda demais. E caso você tenha chegado até aqui no vídeo, deixa aí nos comentários Flecha do Tempo. É isso, um abraço, se inscreva, ative as notificações e confiram na playlist Resenha de Livros a resenha desse livro que já passou aqui pelo canal. Valeu!